Fala moçada, beleza? Sou Giovanni aqui dando sequência então ao estudo aí do sistema endócrino, sistemas de controle, né, que entra nessa parte de sistemas de controle, essa função endócrina. Nós já tivemos uma aula então falando aí da adenohipófise e hoje, né, nessa aula vamos falar da neurohipófise. Com relação à neurohipófise, professor, o que é importante eu saber? É importante você saber então que a hipófise é dividida em duas partes, a adenohipófise, você já sabe, e a neurohipófise. A neurohipófise também é chamado de lobo, ou lobo, né, posterior da hipófise. Então, lobo posterior da hipófise. Posterior porque se eu estiver olhando para lá, né, como se a neurohipófise estivesse mais voltada para a parte de trás, né, da minha cabeça. Então, lobo posterior da hipófise. A neurohipófise, ela não produz hormônios. Quem produz os hormônios é o hipotálamo. Então, o hipotálamo, que é uma das regiões aí do encéfalo, né? Nós já vimos isso em aula anterior. E o hipotálamo, então, ele produz o quê? Ele produz dois hormônios. Ele vai produzir um hormônio que é o ADH, que é o antidiurético, também chamado de vasopressina, e ele vai produzir um outro hormônio que é a ocitocina. Então, o hipotálamo produz esses dois hormônios. E ele faz o que com esses hormônios, professor? Ele manda, gente, esses hormônios aqui para a neurohipófise. E é a neurohipófise, então, que vai fazer a liberação desses hormônios. Então, ele manda esses hormônios para a neurohipófise e quem faz a liberação desses hormônios é a neurohipófise. Importante, né? Importante. Às vezes a gente vai encontrar em livros aí de biologia, exercícios, falando que quem produz esses hormônios é a hipófise. Na verdade, não é totalmente correto, né, dizer que é a neurohipófise que produz, quando na verdade é o hipotálamo. Vamos lá, vamos dar uma conferida então? Neurohipófise, hipófise, né, posterior ou lobo posterior da hipófise. Essa glândula, então, né, essa parte da hipófise, ela armazena e libera, então, esses dois hormônios pelo hipotálamo. Já falei isso, né? Então, só dando uma reforçada para vocês, eu coloco o texto assim, né? Não é que eu vou ficar lendo aqui, mas é que se você quiser fazer um print de tela para ter aí para você estudar, fica mais completo. Você vai perceber que eu vou falar muita coisa que, né, quando eu vou dar uma olhada já comentei. Então, veja, um dos hormônios que vai ser armazenado e liberado pela neurohipófise, produzido pelo hipotálamo, é o ADH. Esse hormônio ADH, gente, ele é muito importante. Pensando em hormônios da hipófise, de modo geral, né? Esse é o que mais aparece aí em questões, né, de exercício. Você vai ver a hora que você for fazer exercícios do nosso material, você vai encontrar aí, né, questões envolvendo esse hormônio ADH ou antidiurético. O que é diurese? Né? A palavra diurese quer dizer eliminar urina. Significa, né, fazer xixi, eliminar líquido. Então, o que é um hormônio antidiurese? Significa, então, que ele vai auxiliar na economia de água. Ele vai atuar lá nos túbulos renais, lá nos seus rins, economizando, então, ali o quê? A água. Ele altera a permeabilidade ali do duto coletor, dos túbulos renais, e ele consegue, então, fazer com que os rins reabsorvam água. E nesse momento você elimina, então, uma urina o quê? Com uma cor um pouco mais escura, com uma coloração mais escura, com um cheiro, um odor mais forte. Então, se você perguntasse assim, Giovanni, quantos litros de água eu tenho que tomar por dia? 4? É 2? Eu vou dizer assim, olha, em torno de mais ou menos uns 2 litros de água, é bastante água, né? Uns 2 litros de água, mas para você saber mesmo se você precisa ingerir, quanto você precisa ingerir de líquido, é só você, toda vez que você for ao banheiro, você analisar, você observar a cor do seu xixi, a cor da sua urina. Se tiver muito escuro, significa que você está ingerindo pouca água. Se estiver bem clarinho, significa que você está ingerindo quantidade boa de água, uma quantidade significativa de água, então não precisa se preocupar. Esse hormônio também, gente, é chamado de vasopressina. Professor, por que é chamado de vasopressina? Porque como ele controla a quantidade de líquido no nosso corpo, quantidade de água, ele auxilia no controle da pressão dos vasos, então, por isso é chamado de vasopressina. Que momento que a hipófise, a neurohipófise, libera esse hormônio? A neurohipófise vai liberar esse hormônio em momentos, então, que você não está ingerindo água em quantidade suficiente. Então, imagine que você não ingeriu água, né, suficiente no dia de hoje, e aí a hora que você vai fazer um xixi, você percebe que sua urina está bem escura, com um cheiro bem forte. Isso é um sinal que o seu corpo está em economia de água, porque você não está
abastecendo água no seu corpo. Então, uma estratégia de sobrevivência é vamos economizar água. E como que isso acontece no seu corpo? O hipotálamo produz o ADH vai pelo seu sangue agir lá nos dutos coletores dos seus rins, que vão alterar ali a permeabilidade, fazendo com que você reabsorva a água, economizando água, certo? Então, ó, é liberado quando o volume de sangue cai abaixo de certo nível. Ele estimula a reabsorção de água pelos rins, diminui o volume de urina excretado, então ele é antidiurese, né, antidiurético e retém água então no seu organismo. E um detalhe, tá, gente? A deficiência desse hormônio do ADH, tem pessoas que têm uma deficiência já genética em relação a esse hormônio, elas acabam tendo uma doença chamada diabetes insípidos. A diabetes insípidos, então, o que significa diabetes insípidos? É quando o indivíduo não produz o ADH em quantidade suficiente. O que acontece se o camarada não produz ADH em quantidade suficiente, gente? Ah, professor, ele faz muito xixi. Exatamente, ele vai fazer muito xixi, vai eliminar muita urina, consequentemente ele vai perder muito líquido. O que vai acontecer, gente? Ele vai sentir muita sede. Uma sede é alucinante, então ele vai ingerir também muito líquido. Normalmente a pessoa que tem essa doença, ela chega durante a noite e ir 4, 5 vezes, até mais, às vezes acordando durante a noite, para beber água e ao mesmo tempo fazer xixi. Porque ela tem sede para repor água, ao mesmo tempo ela faz muito xixi. Só para você ter uma ideia, quanto de urina nós eliminamos por dia, mais ou menos? Em torno de 1 litro a 2 litros de xixi, de urina, é o que você elimina em um dia, uma pessoa normal. Uma pessoa que tem diabetes insípidos, ela pode liberar mais de 10 litros de urina por dia. Olha só que alucinante, gente. E aí, professor, o que precisa fazer? Precisa ingerir mais ou menos uns 10 litros de água por dia. Você vai falar, mas espera aí, é impossível, né? É muito difícil fazer isso. Então é lógico que tem tratamento, né, galera? Existem medicamentos que vai minimizar esse problema de ter que ingerir muito líquido, de ter que ir muitas vezes ao banheiro. E importante, né, você então entender que esse hormônio antidiurético ele vai agir lá nos rins. Lá nos rins existe uma estrutura chamada de néfron, que é uma estrutura que tem esse formato aqui, tá, gente? Você tem aqui um glomérulo renal, tem ali a cápsula, e aí aqui ao longo desses túbulos renais é que vai acontecer a formação da urina. Então o ADH ele acaba agindo aqui, ó, reabsorvendo água, ele aumenta a permeabilidade dos dutos coletores, reabsorvendo água, e aí você acaba formando então ali uma urina um pouco mais concentrada, certo? Um detalhe, gente, pessoas que ingerem bebida alcoólica, não sei se você já observou, elas costumam ir mais vezes ao banheiro. Por que pessoas que estão bebendo, ingerindo bebida alcoólica, vão mais vezes ao banheiro? Porque o álcool, ele inibe o ADH. Se o álcool inibe o ADH, quer dizer que eu deixo de reabsorver água nos meus rins. Se eu deixo de reabsorver água nos meus rins, eu formo mais urina. Consequentemente, eu preciso ir mais vezes ao banheiro. E vou mais vezes ao banheiro, né? Essa pessoa, eu não, mas a pessoa que bebe, olha só, né? A pessoa que ingere bebida alcoólica, ela vai mais vezes ao banheiro e vai mais vezes ao banheiro. E aí, no dia seguinte, ela acorda com a famosa ressaca. Então, a ressaca pode ser causada então aí por conta da pessoa ter bebido muito, urinado muito, perdido muito líquido e aí acorda com ressaca, um mal-estar, né, que deve ser muito ruim aí para quem ingere bebida alcoólica. Beleza, gente? Vamos adiante então, falando aí agora da ocitocina. A ocitocina é um outro hormônio liberado pela neurohipófise, produzido pelo hipotálamo. Eu posso escrever também ocitocina, olha aqui, ó. Aqui eu escrevi ocitocina, aqui eu escrevi ocitocina. Professor, qual que está certo? Os dois, né? Os dois estão certos. Pode escrever dos dois jeitos, não tem problema. A ocitocina ela tem 3 funções. Você viu que a adenohipófise produzia um hormônio chamado prolactina? E a prolactina, gente, ela é responsável pelo desenvolvimento da glândula mamária nas mulheres e pela produção do leite. A gente diz que a prolactina, então, é um hormônio lácteo, né? Que está relacionado de lactação, que está relacionado à produção do leite. Mas uma coisa é produzir o leite, outra coisa é liberar esse leite. O hormônio que auxilia na liberação desse leite é o hormônio ocitocina. Então, o que acontece? Quando a criança ela mama, o estímulo da mamada faz com que acabe ativando a neurohipófise para que a neurohipófise possa então liberar esse hormônio ocitocina. Então olha só o que eu escrevi aqui para vocês, ó. Contração da musculatura lisa das glândulas mamárias
causando a ejeção do leite. Ejeção quer dizer a liberação do leite. Então, a prolactina produz o leite, estimula a glândula mamária a produzir o leite, né? Ou seja, estimula a glândula a produzir, enquanto a ocitocina ajuda na ejeção, na liberação do leite, certo? Então, o estímulo para a liberação da ocitocina é a sucção da mama, né, pelo bebê. O fato do bebê mamar, às vezes a mulher, né, o bebê acabou de nascer, a mulher tem leite, mas ainda não consegue liberar esse leite. Então, precisa de um estímulo das primeiras mamadas da criança para que a mulher produza uma quantidade significativa ali de ocitocina para liberar aí esse leite. Beleza? Mas além da ejeção, da liberação do leite, a ocitocina tem mais duas funções. Uma outra função da ocitocina, ela promove a contração do útero no momento do parto. Então veja essa imagem aqui, né? Você tem aqui o colo do útero, veja que ele está bem fechadinho. Conforme vai tendo as contrações do útero no momento do parto, veja que o colo do útero aqui, o que acontece? Ele vai abrindo, ó, e vai abrindo, permitindo que a cabeça do bebê ali passe e possa ali acontecer um parto normal. Para uma mulher ter um parto normal, ela precisa ter uma boa quantidade de ocitocina, gente. Às vezes, o médico precisa dar uma injeção de ocitocina nessa mulher para que ela possa ter contrações suficientes para que a criança possa nascer de um parto natural ou de um parto normal. Então, contrações do útero, promove contrações do útero durante o parto, segunda função da ocitocina. E a terceira função não está aqui, mas eu vou contar para vocês. A ocitocina é conhecida como o hormônio da paixão. Sabe quando você está apaixonado, quando tem lá um crush, seu namoradinho, sua namoradinha, e você está apaixonado, a gente não fica meio retardado? Ah, professor, eu fico retardado, eu faço coisas que normalmente eu não faria. Verdade, por quê? A culpa é da ocitocina. A ocitocina é o hormônio da paixão, que faz a gente ficar retardado quando a gente está apaixonado. Beleza, galera? Vamos dar uma olhada então nos exercícios para a gente poder fixar esse conteúdo. Vem comigo então e vamos ver como que isso aí pode aparecer nos seus exercícios. Olha só, temos um professor aqui, o André Astro, combinou com seus alunos de visitar uma região onde ocorria extração de minério a céu aberto, com a intenção de mostrar os efeitos ambientais produzidos por aquela atividade. Durante o trajeto, o professor Astro ia propondo desafios, é uma característica do professor Astro fazer isso, né? Propondo desafios a partir das situações do dia a dia, né? Do cotidiano, vivenciados ao longo do passeio. Algumas das questões propostas pelo professor Astro estão apresentadas a seguir para que você responda. Então olha só, o Rafael, que é um dos seus alunos, comentou que o seu pai às vezes exagerava na cerveja e tinha ressaca, durante a qual sentia uma sede excessiva. Isso ocorre porque o álcool, o que o álcool faz? Nós vimos que o álcool ele inibe o ADH. Quando o álcool inibe o hormônio antidiurético, o que acontece? A pessoa deixa de reabsorver água em quantidade suficiente e ela urina muito, elimina muita urina. Por isso a ressaca, né? E a sede intensa depois a sede excessiva. Então, letra A, estimula a secreção de vasopressina. Lembre-se que a vasopressina é a mesma coisa que o ADH, né? Estimula a secreção de vasopressina? Não, ele inibe a vasopressina, né? Estimula a secreção de ADH? Não, ele inibe a secreção de ADH. Inibe a secreção de vasopressina? Sim. Aumentando a reabsorção de água? Não, se ele inibe o ADH, ele deixa de reabsorver. Então é falso, alternativa C. Letra D. Inibe a secreção de ADH, aumentando a quantidade de água pela urina? Exatamente. Então ele inibe o hormônio antidiurético, aumentando a quantidade de água na urina. Alternativa correta, então, letra D. Show de bola? Mais um? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Uma pessoa apresenta um quadro clinicamente conhecido por diabetes insípidos. Ela sentia muita sede e elimina grande volume de urina. Seus exames revelaram uma taxa alterada de um hormônio antidiurético. Trata-se de um distúrbio envolvendo o quê? Quem produz é o hipotálamo, mas quem faz a liberação é a hipófise, a neurohipófise, né? Então, temos aqui hipofunção da hipófise, hiperfunção da hipófise, hipofunção do pâncreas ou hiperfunção do pâncreas. Não tem nada a ver com pâncreas, não é mesmo? Então, letra C e D não é. É devido a uma hipofunção da hipófise ou é uma hiperfunção? Hipo quer dizer uma função abaixo,
né? Hiper quer dizer quando funciona demais. Então vai ser o quê? Uma hipofunção. Quando a hipófise funciona de menos, esse hormônio é produzido em quantidade abaixo do normal, consequentemente a pessoa deixa de reabsorver água em quantidades suficientes e acaba tendo ali, né, uma produção excessiva de urina. Elimina um grande volume de urina. E para a gente fechar, dá uma olhada aqui nesse exercício, ó. O aumento da perda de água por transpiração tem como principal consequência. Então, estou transpirando demais, então estou perdendo muita água pela transpiração. Quando uma pessoa perde muita água pela transpiração, o aumento da produção de DH. Então, estou perdendo muita água. O que a minha hipófise vai fazer? Vai liberar mais ADH, que é produzido pelo hipotálamo, né? Aumento da produção de ADH, visando diminuir a produção de urina. Será que é isso? Visando diminuir a produção de urina, economizando água. Então, vai produzir menos urina, uma urina mais concentrada, com um cheiro mais forte, e assim nós finalizamos mais uma videoaula. Até a próxima, gente. Tudo de bom para vocês.